Não me espantaria se eu perguntasse aqui nesta noite, quem anda nervoso? Você já deve ter estado com alguém durante esses dias e alguém perguntou, por que você está tão nervoso ou nervosa naturalmente? Por que você anda tão nervoso? Por que você é tão nervoso? Por que você está tão nervoso? É algo muito presente hoje. Esse nervosismo exagerado, esta intranquilidade, esta impaciência. Muitas vezes por coisas tão banais, tão insignificantes, mas que têm tido o poder de nos abalar. Têm tido o poder de criar situações conflitantes entre pessoas que se amam, entre pessoas que se consideram, entre pessoas que deveríamos observar o respeito e o amor. Mas a vida que nós levamos é uma vida que nos tenta tirar do nosso equilíbrio, não de passividade, não de distanciamento dos nossos problemas e da nossa consciência crítica diante daquilo que nos assola. Não, não é isso. Mas é aquele comportamento e aquela atitude de pacificação que Jesus tanto nos alerta. Então, se eu perguntasse aqui, por que você anda tão nervoso? Quais seriam os motivos pelos quais você iria listar justificando o seu comportamento de nervosismo? Nós conhecemos, no nosso senso comum, fulano está à flor da pele, fulano está muito nervoso, seus canais de comunicação levando mensagens através da nossa sensibilidade fisiológica, levando mensagens para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central, nos avisando de que nós não estamos tão bem. E esse texto do Salmo 37, veja lá, é uma afirmação. O Salmo 37, o verso 37, ele traz uma afirmação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 37, um salmo conhecidíssimo, mas que muitas vezes não percebemos a grandeza que nele está contido, como por exemplo, o verso de número 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Eu gostaria que você lesse comigo esse final do texto, Salmo 37, verso 37. Porquanto o homem de paz terá posteridade. O homem de paz terá futuro, se nós pudéssemos assim remanejar esta palavra, substituindo por futuro. O homem de paz terá futuro. Agora, deixa-me dizer, poderíamos também dizer o seguinte, que, conforme o texto nos mostra, se nós pensássemos de maneira contrária, o homem de guerra não terá futuro. O homem violento, o homem nervoso, o homem inquieto, o homem, a mulher, a pessoa, não terá futuro. E isto é uma verdade também, porque você percebe que muitos morrem cedo por causa do nervosismo. A situação é tão grave, é tão perigosa, que o nervosismo, o descontrole, a falta de calma e de paciência, ela pode levar uma pessoa a uma morte prematura. É bem sabido que o nosso estado emocional, em virtude das circunstâncias, ele pode ser determinante na longevidade. Podemos viver muito, podemos viver pouco, depende de como nós iremos tratar essas relações. Então esse texto e esse tema, que o homem de guerra, o homem violento, o homem intranquilo, ele não tem futuro e você sabe muito bem disso. Uma prova disso é que as pessoas que vivem no mundo do crime vivem pouco. Dificilmente você ouve um ancião dando um testemunho da sua vida de crime quando ele tinha os 15 anos de idade. Dificilmente. Porque a morte é certa para aquele homem que não é de paz. Aquela pessoa que vive nesse estado de nervosismo, e muitas vezes na família, muitas vezes em casa, muitas vezes no trabalho, muitas vezes no trânsito, e as imagens que nós temos e as informações que nós temos é que as pessoas se matam por muito pouco.
Elas estão num departamento de loja, elas estão num shopping, elas estão num restaurante, elas estão numa escola, elas estão naqueles locais que deveriam ser locais de tranquilidade, de calma. O indivíduo vê em frente a um hospital proibido buzinar e ele buzina. Muitas vezes não há esse respeito, não há essa atenção com determinados lugares, com determinados locais, que demandariam de nós uma atitude pacífica, paciente, calma. E a palavra de Deus nos mostra neste sentido que o homem de paz terá posteridade. Salmo que nós encontramos aqui, um salmo de Davi que, diga-se, foi escrito na sua velhice. Na sua velhice. Quando ele, na sua maturidade, no seu entendimento, depois de viver e ter muitas experiências, ele então pode descansar no Senhor e pode chegar a determinadas conclusões, e uma delas é que ele deve ter paz, ele deve procurar paz, e ele então aconselha. E deixa-me dizer uma coisa, você sabia que os mais jovens muitas vezes são os mais nervosos? São impacientes? Querem tudo rápido? Querem que as coisas aconteçam assim? Eu lembro que na minha juventude, quando eu queria alguma coisa, que ia pedir um conselho a um ancião, eu saía sempre contrariado. Porque sempre que eu iria conversar com um ancião alguma coisa, algum projeto que eu gostaria, alguma coisa que eu queria comprar, o ancião sempre dizia assim: calma, tenha paciência. Eu ficava nervoso, ficava muito nervoso. E quando eu casei e ia comprar o meu primeiro carro, e fui procurar um ancião para conversar, eu falei assim: mas eu queria comprar isso. Calma, vamos aguardar, junta o dinheiro, daqui a uns 2 anos você compra. Aquilo me deixava extremamente nervoso, impaciente. Falar para esperar para você adquirir uma coisa era algo que tirava a gente da nossa paciência. O jovem querendo tudo ao mesmo tempo. E eu lembro que uma vez eu cheguei para o meu filho, e eu muito nervoso, ele chegou diante de mim e falou assim: pai, por que você está nervoso? Por que você está nervoso? Calma. E eu me acalmei. E ele disse: vamos conversar. Não podia mais tirar o correião, hoje menos ainda. Eu não podia mostrar aquela psicologia dos nossos pais, da vara, da sandália havaiana. Eu não poderia mais, por quê? Porque ali, já numa situação diferente, em que a paciência, o bom senso, o equilíbrio seriam determinantes nesta relação com o jovem, com o filho, com a filha, com as pessoas. Este salmo mostra aqui, vejam comigo, o capítulo 37 do livro do Salmo, o verso 35, eu quero retroceder um pouco. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Ao mesmo tempo que ele fala daquele homem de paz que terá futuro, posteridade, ele também fala desse ímpio que é arrogante e é prepotente, que vence na vida como o cedro do Líbano, uma árvore imponente, alta, longeva, muito utilizado no Antigo Testamento por Salomão para a construção. Uma árvore de lei, resistente, forte, imponente, em que as pessoas ao avistá-la perceberiam aquela exuberância, aquela beleza daquela árvore. E ele então compara esse ímpio prepotente como o cedro do Líbano, aquele homem arrogante, aquela pessoa arrogante, prepotente, que num determinado tempo da sua vida acha que as coisas podem ser conquistadas de maneira ilícita, de maneira desonesta, passando atrás das pessoas, machucando, ferindo. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, e passei e eis que desaparecera. Ou seja, para este ímpio prepotente e arrogante, não há paz, não há futuro. O salmista disse: eu passei e não vi mais, ele não existe mais. E daí nós já poderíamos entender que quem não tem paz
pode não viver muito. Ou se vive muito, não tem muitos amigos. Você quer desfazer dos seus amigos? Você quer perder amigos? Eu tenho um sermão sobre isso. O título do sermão é Como envelhecer rápido ou como morrer rápido. E um dos motivos e uma das razões que uma pessoa morreria rápido é ser impaciente. É brigar. E quer envelhecer rápido? Seja rabugento, impaciente. Não tenha calma, não tenha paciência. Reclame de tudo. Você vai envelhecer rapidinho. E desaparecerá a palavra e a percepção do salmista. Aquela pessoa prepotente, arrogante, que se coloca no meio social, mas muitas vezes por trás é uma pessoa que carrega essa impaciência, esse nervosismo que não se percebe. Certa ocasião, estava no centro do Rio de Janeiro e tinha uma filmagem de uma novela, muito tempo isso, não lembro o nome da novela, mas um ator muito famoso, vivo ainda, e era um autor, considerado um ator muito amigável, muito amistoso, muito agradável nas suas participações de novela. E era um domingo à tarde, nós estávamos vendo a filmagem. Rio de Janeiro no domingo ele é praticamente morto, não tem absolutamente nada. Estava ali a emissora fazendo a gravação da televisão, daquela novela, e eu estava observando aquele ator principal daquele meio. E ele na sua gravação alegre, ele então agradável, amistoso, com um sorriso, e toda hora que cortava por algum problema, ele logo ficava enraivecido. E quando a filmagem acabou, que as pessoas estavam chegando diante dele para conversar alguma coisa, ele demonstrando raiva, demonstrando ira, demonstrando nervosismo, demonstrando impaciência, intranquilo, completamente fora de si. E eu fiquei pensando assim, mas como pode uma pessoa diante de uma câmera representa uma coisa e quando na sua própria vida ela não tem aquela representação? Não vive aquilo que representa. Quantos de nós vivemos esse estado de nervosismo, de intranquilidade, e muitas vezes é só uma aparência, porque algo dentro de nós de fato precisa ser mudado. Nós precisamos de alguma maneira dar atenção àquilo que nos provoca. Se queremos pensar no futuro da nossa própria vida, da nossa própria existência, da nossa própria saúde, da saúde da nossa família, da manutenção do nosso emprego, da manutenção dos nossos amigos, se nós queremos um futuro de paz, um futuro próspero, nós precisamos pensar nas nossas atitudes hoje. De que maneira eu estou tratando as pessoas? De que maneira eu estou lidando com os meus problemas? De que maneira eu estou aprendendo com Deus na minha caminhada de fé, na minha história de fé? De que maneira eu estou lidando com essas questões? A Bíblia traz alguns alertas que eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia. Romanos capítulo 3, verso 17. Abra lá. Romanos capítulo 3, verso 17. Eu quero destacar alguns textos com os irmãos para perceberem que a Bíblia fala muito a respeito deste assunto. Romanos no capítulo de número 3, o verso de número 17. Deixa-me ler aqui o verso de número 16 e 17. Romanos 3, 16 e 17. São nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Quem? Os pecadores, os que não conhecem a Deus, é o título do texto. Os que não conhecem a Deus, está ali no verso de número 9, o título, todos os homens na condição de pecadores, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Há um caminho de paz, há um caminho possível a ser trilhado. É bem verdade que demanda de nós muitas habilidades, demanda de nós uma paciência tremenda, demanda de nós uma consciência
o policiamento de cada um para com as suas questões, está sempre vigiando, está sempre cuidando, está sempre percebendo quando o estopim, quando o gatilho, ele dispara para que nós possamos ferir alguém ou machucar alguém, ou permitir que a intranquilidade tome conta dentro daquela situação. É perfeitamente possível que o homem que pense no seu futuro, pense na sua trajetória hoje, no seu caminho hoje, de construção. A Bíblia fala em inúmeros textos a respeito disso também. Veja Provérbios capítulo 28. Abra lá a sua Bíblia, vá para Provérbios no capítulo 28. Livro de Provérbios depois de Salmos, o capítulo 28. Acesse esse texto bíblico. Se você estiver aí no seu smartphone, em casa, em algum lugar, veja aqui o que diz Provérbios capítulo 28, o verso de número 22. Provérbios capítulo 28, verso 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Veja comigo também agora o capítulo 17 de Jeremias. Capítulo 17 de Jeremias. Veja o verso de número 11. Jeremias capítulo 17, verso de número 11. Jeremias capítulo 17, verso de número 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente por meio dos seus dias, e deixará no seu fim, e as deixará, e no seu fim será insensato. Dois textos que falam da preocupação do ser humano com a riqueza. E como que essa riqueza tem tirado as pessoas do seu sossego. Como a corrida pela riqueza, pela fama, como a corrida pelo enriquecimento tem tirado as pessoas da sua condição de paciência, de amor, de cuidado. Como o dinheiro, como a fama, como a riqueza, como a prosperidade tem abalado as relações. As pessoas estão dando valor aos números, estão dando valor à quantidade de pessoas que seguem, que são seguidas, e não percebem a necessidade do ambiente de paz entre pessoas que se amam. O texto faz referência do Salmo 37, do verso 35, do ímpio, daquele ímpio que se apresenta como uma árvore, como o cedro do Líbano, mas que desaparece. Aquela pessoa que, no exemplo que eu quero trazer, envolvido com a busca pela riqueza, acaba muitas vezes se envolvendo de maneira ilícita, desonesta, perdendo a tranquilidade, o sossego, não conseguindo dormir. Nós sabemos perfeitamente que muitas pessoas que conseguem riqueza de maneira ilícita não têm um sono tranquilo, não podem passear com seus familiares, não podem estar em público. E muitas vezes a inveja daquele justo, aquela pessoa que quer fazer a vontade de Deus, muitas vezes ele quer perceber esta riqueza do outro e quer acompanhar. E aí vem esta luta desenfreada, e vem este desejo, esta corrida, quando na verdade muito daquilo que se adquire pelo outro é de maneira ilícita, de maneira desonesta, que não agrada a Deus, mas traz a riqueza. Mas o seu fim, nós sabemos, não há paz, não há tranquilidade, não há sono tranquilo. Abra no texto bíblico aqui, meu irmão, que é um texto bíblico muito conhecido na Bíblia, Provérbios 15, verso 17. Olha que interessante esse texto. Provérbios 15, 17. Esse verso é um dos melhores que eu classifico dentro desse assunto na palavra de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 17. Pode sublinhar isso na Bíblia. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Vamos todos, você pode ler comigo? Melhor é um prato de hortaliças com amor do que um boi cevado
e com ele o ódio. Ou seja, é melhor um pé de alface do que um churrasquinho. É melhor um pé de alface com amor, com paz, do que um churrasco cheio de ódio, cheio de nervosismo. É isso que o texto está nos dizendo. Mas nesta busca e nessa corrida desenfreada pela fama, pela riqueza, tem levado muitas pessoas ao descontrole emocional. Comigo também em Romanos 12, 18. Aqui o texto bíblico já nos mostra uma responsabilidade pessoal. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no verso de número 18, nós já começamos a perceber uma responsabilidade de cada um de nós. Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tendes o que, meu irmão? Tendes paz com quem? Com todos os homens, indistintamente. E aqui vale novamente um parênteses. Quando a Bíblia fala sobre o homem, ele está falando sobre a pessoa humana, incluindo homens e mulheres, o ser humano. Quando depender de vós, quando isso depender da sua calma, da sua paciência, quando isso depender do seu amor, quando isso depender da sua solução, quando isso depender do seu ponto de vista, quando isso depender do seu bom senso. Ah, meus irmãos, quanto bom senso falta em nossos dias. Quanto bom senso de se perceber o que é melhor, o que é mais agradável, mas não é somente para mim, é para nós, aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para você, porque vivemos uma sociedade altamente centrada em si mesmo, o que eu ganho, o que eu quero, o que eu tenho, qual o meu direito, a minha vontade tem que prevalecer, ok. Um dos maiores textos da Bíblia que fala sobre isso, eu já citei aqui várias vezes, nunca é muito a destacar. Abraão e Ló. Abraão chega para Ló e diz assim: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então olha para os campos, as campinas do Jordão, lugares bonitos, tipo Suíça, aquelas cachoeiras maravilhosas, o verde da estação, e aquela brisa maravilhosa. Ló olha para aquele local e fala assim: eu vou para lá. E Abraão: tudo bem, nós não vamos brigar por isso. Só que lá era o local próximo a Sodoma e Gomorra, e Abraão vem para cá para a vontade de Deus. Eles não brigaram. Isso vai acontecer com Jacó e Esaú. Os pastores vão brigar e eles vão decidir: olha, vamos fazer o seguinte, você vai para o seu canto, eu vou para o outro. É o que está escrito aqui: quando depender de vós, tendes paz uns com os outros. Mas não querer prevalecer as brigas, as discussões, a inveja que é motivado pela ganância, pela vontade de ter o que o outro tem, muitas vezes nos leva ao conflito. A questão da autoafirmação, porque eu sou fulano de tal, porque eu sou isso. Ok, você pode ser o que você quiser, mas você está errado. E aí começam as discussões, que muitas vezes terminam no cemitério. Nós sabemos, porque muitas vezes falta essa paciência, falta esse bom senso, falta esse cuidado que a palavra de Deus nos mostra. E o ímpio é como esta árvore do cedro do Líbano, que o salmista passa e não mais vê, porque para esse homem, para esta mulher, não há futuro. Ele não vai longe. O nervoso, o nervosinho não vai longe. Quando você era criança e você ficava nervoso ou nervosa, o que a sua mãe ou seu pai dizia para você? Vem cá que eu vou acabar com o quê? Com o seu nervoso rapidinho. Você lembra disso? Você apanhou quando era criança, Neander? Muito ou pouco? Muito? Até sabão na língua, essa eu não conhecia. Sabão na língua. Você apanhou, Henrique, ministro? Muito ou pouco? Bastante.
Eu acho que a meninada de hoje nem pode, né? Você bater no seu filho uma vara, uma sandália havaiana, o Ministério Público vem e te leva preso e é um horror tremendo. É um auê, é um problema. Você não pode nem mais educar o seu filho. E a palavra nos orienta, quando o menino não tiver juízo. O problema é que muitas vezes o menino tem juízo e apanha a si mesmo. Não é? O menino é bom, o menino não merece, e aí ele apanha injustamente. Aí que é o problema, porque ninguém gosta de apanhar injustamente. Mas quando nós éramos pequenos, que nós éramos nervosos, a mãe falava assim: vem cá que eu vou acabar com o seu nervosismo rapidinho. O que acontecia? Você logo se aquietava. Você ficava mansinho. Era a psicologia daquele tempo, daquela época, que não estou dizendo aqui que era melhor ou pior. Há exageros nas duas coisas. Falta de disciplina, diálogo também demais, quando precisa repreender, ou seja, é preciso equilibrar. Não pode afrouxar, mas também não pode apertar demais, tem que ter equilíbrio. E lá eles tinham as suas metodologias, e uma delas era dizer o seguinte: vem cá que eu vou acabar com o seu nervosismo. E você que respeitava a mãe, o que você fazia? Ok, você se aquietava. Se você aprendeu isso quando você era criança, você tende a levar isso para o seu futuro. Mas se você foi rebelde naquele tempo, você levará isso para a sua vida, e qualquer pessoa que te olhar com cara feia, você vai ficar nervoso e vai perguntar: o que foi? Lembram dos nervosinhos? O que foi? Por que você está me olhando? Não gostou, não? Lembram dos nervosinhos? E você, como crente, falava assim: não, eu não posso brigar, porque o pastor ontem pregou na igreja que o crente não pode brigar. Se ele der a face, se alguém te bater numa face, você tem que dar outra. Então você ficava lá esperando o primeiro menino que fosse bater em você, para você dar outra face, porque você queria fazer a vontade de Deus. E por que a gente não leva isso para a vida? E por que nós não acalmamos os nossos nervos, as nossas intranquilidades pela palavra de Deus? Por que nós não exercemos aquilo que está em Gálatas capítulo 5? Vá para Gálatas capítulo 5, eu estou chegando à conclusão desta mensagem. Gálatas capítulo de número 5. Por que nós não exercemos? Existe uma árvore de Deus que possui o seu fruto, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus possui o seu fruto, e esses frutos estão aqui determinados, elencados no Gálatas, no capítulo de número 5. Veja o verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, para conseguirmos esse estado de posteridade, de um futuro de paz, é preciso se sujeitar a Deus, porque a carne vai lutar contra o Espírito, a carne vai dizer mata, a carne vai dizer bate de volta, revida, a carne vai dizer dê um chute nele, a carne vai dizer vai lá e quebra a cara dele. A carne vai dizer, pega uma pedra e joga no vidro do carro dele ou na vizinha. A carne vai dizer, pega um alicate e vai lá e corta o fio da energia daquela pessoa. A carne vai dizer, vai lá e fura o pneu daquela pessoa. A carne vai dizer isso. A carne vai dizer, destrua, revide. A carne vai fomentar a violência, ela vai fomentar a desordem, e a Bíblia diz assim, isso pode acabar mal. Onde é que isso pode acabar, meu irmão? Tem algum polícia delegado aqui? Onde é que isso acaba? Aí o delegado está lá tranquilinho, e aí vem aquela coisa num dia, numa hora, o que foi? Eles brigaram. Mas por que eles brigaram? Coisa tão sem sentido, tão pouco, tão insignificante. Não vai muito longe. Não vai muito longe, porque falta paz. E aqui, a palavra de Deus nos mostra que é o fruto do Espírito.
dentre todas essas questões, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. E somente com Deus, para que exerçamos esse domínio, porque a carne vai militar contra o Espírito. Mais 2 textos para a gente encerrar. João capítulo 14, meu irmão. Olha o que Jesus aqui fala. João capítulo 14, verso de número 27. João 14, verso de número 27. João capítulo 14, verso 27. Vamos todos ler juntos, irmãos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz é de Deus, e ela vem para nós como fruto do Espírito. Pode ser que você não seja uma pessoa tão calma, tão boazinha, mas você pode. Você pode. João, apóstolo, uma das pessoas mais nervosas da Bíblia, conhecido como filho do trovão. Olha o nome do indivíduo, filho do trovão. Imagina se você tem um vizinho que muda para sua casa, você está lá tranquilo, lavando o jardim, jogando água no jardim, lavando o seu carro, aí chega um caminhão de mudança, o camarada que traz a mudança do rapaz, fala assim: você conhece esse camarada aí? Você não, e você na maior tranquilidade assim, o nome dele é filho do trovão. Você fica logo apavorado. Esse era João, o filho do trovão, que teve o seu coração transformado por Jesus e recebeu a paz, e vai escrever assim: filhinhos. Como é que João escreve e como que ele se dirige a nós nas suas cartas? João tem essa característica. Quando ele vai se dirigir lá nas suas cartas, a primeira, a segunda e a terceira, ele vai dizer assim: filhinhos. Aquele camarada que era conhecido como filho do trovão, diz assim: filhinhos. Olha que transformação. Aí você chega em casa assim, depois do sermão, aí você chega para sua esposa: esposinha, meu filhinho. Isso é transformação do Senhor. Isso é transformação do Senhor. Pedro, aquele homem tão inquieto, tão ansioso, que puxava a espada, que aprendeu a duras penas, precisou chorar muito, e se arrepender muito, para que ele tivesse o seu temperamento transformado pelo Senhor, para que o Espírito Santo pudesse transformar aquela vida. Ele precisou passar por situações terríveis. Ele suportou. Judas não, foi se enforcar. Mas Pedro manteve-se ali, e ele foi tocado pelo Senhor, e ele termina a sua carta, o último verso da Bíblia de Pedro, ele vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Que camarada manso, porque aprendeu, vai escrever a sua igreja. Então, meu irmão, a pessoa de paz tem futuro. A pessoa de paz tem posteridade. O seu futuro será um futuro de bênção. Há um futuro ao lado da gente, da pessoa de paz, que continuará quando o ambiente for de paz, promovido por aqueles que amam a paz. Há um futuro de paz na mente daquele que entende e que vive conforme os propósitos de Deus, que são propósitos de paz. Jeremias capítulo 29, eu tenho bons pensamentos a teu respeito, caminhos de paz, os propósitos de Deus e a paz para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu coração, para a sua mente. Há um futuro de paz para a sua família, há um futuro de paz para quem recebe a paz de Cristo, e há um futuro de paz eterna para quem recebe Cristo no coração como Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que Jesus vai dizer aqui no capítulo 16 de João, a última referência diz que seriam 2: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo. Estas coisas eu vos escrevi para que tenhais paz. A palavra de Deus é para que tenhamos paz. Ele nos deu esta palavra para que tenhamos paz. E quem tem paz, tem futuro. Seja aqui nessa terra, seja na eternidade com Cristo. Porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Feche os seus olhos, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Como tem estado a sua mente diante dos desafios desse tempo? Como está o seu termômetro? Como está a rotação por minuto do seu coração? Como está o motor do seu carro? O carro da sua mente? O motor da sua mente? Como está a velocidade da sua vida? Fale com o Senhor nesse momento sobre essa paz que você precisa trazer para o seu coração. Fale com o Senhor sobre um relacionamento que precisa ser consertado e você precisa levar a paz, você precisa se achegar a alguém. Você precisa de paz na sua casa, no seu lar. Talvez o seu lar esteja caminhando para a destruição porque falta paz. Porque falta harmonia, porque falta entendimento, porque falta diálogo, porque falta ceder em alguma coisa. Fale com Deus nesse momento. Você que nos acompanha pela internet, eu não sei como está o seu lar também, mas consagre o seu lar e peça a Jesus esta paz que o mundo não conhece e nem pode dar. Ela não vem dos livros, ela não vem dos profissionais de saúde, que ainda que contribuam para isso, mas eles são incapazes de tocar o nosso coração, porque só através do teu Espírito é que o Senhor toca e transforma o nosso coração. Ó Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai, aqueles que estão conosco pela internet, uma multidão que ouve, que acessa, que o Senhor tenha compaixão dos nossos lares, das nossas casas, das nossas vidas, ó Pai, no nosso dia a dia, no ir e vir. Acalma o nosso coração. Afasta todo o medo, toda a insegurança e tranquiliza o nosso coração, porque a Tua palavra diz que para o justo há paz, para o justo há posteridade, há um futuro reservado de bênção, Senhor, para aquele que ama e exerce a paz. Assim nós dedicamos ao Senhor e intercedemos por aqueles que necessitam desta paz e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé, irmãos. E vamos cantar adorando ao Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor, cantando Se Teu Coração Estiver em Paz. É um hino que nós cantamos. Bem contente e alegre te acharás, vindo sombras escuras nos caminhos teus. Ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura o arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz.